Hoje é dia de hashtag BA Responde, um dos quadros mais antigos aqui do canal, e eu resolvi separar hoje algumas perguntas que são temáticas, ou seja, que falam mais ou menos a mesma língua. E nesse caso a gente vai falar sobre proteção dos investimentos, algumas oportunidades comparando o Brasil com a Bolsa dos Estados Unidos, investimentos no exterior e por aí vai. Então me acompanhe até o final do vídeo. Se vocês gostarem, não esqueçam do like para entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. E se vocês são novos por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Podem se inscrever e clicar no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. Bom, eu quero começar com uma pergunta da Thalissa Aoki, que já tá com a gente há muito tempo aqui no canal, no Instagram, já gravamos inclusive juntas e tal. E ela escreveu o seguinte: como se tornar um investidor anticíclico? E essa pergunta ela realmente é muito boa, porque os investidores geralmente quando eles começam no mercado, eles investem em Bolsa Brasil e renda fixa aqui no Brasil e meio que fica por isso. Só que existem momentos onde, mesmo você tendo alocação em renda fixa e renda variável, talvez a sua carteira não esteja performando tão bem. E aí eu volto, por exemplo, na época da pandemia, onde nós tínhamos uma taxa de juros realmente muito baixa e bolsa de valores que estava caindo. E aí é claro que não quer dizer que isso seja ruim, porque isso é algo momentâneo, muitas vezes é no curto prazo que isso acaba acontecendo, mas ao meu ver, existem maneiras de nós otimizarmos os nossos investimentos e inclusive aproveitar melhor essas oportunidades. E foi muito sobre isso que eu falei, inclusive na época da pandemia, mostrando o que estava acontecendo com a minha carteira. Por quê? Parte da minha carteira eu deixo investido em ouro, né? Então vamos lá, defini que 5% da minha carteira estará em ouro. Quando aconteceu toda a questão da pandemia, existem ativos que têm uma correlação negativa com, por exemplo, bolsa de valores, como é o caso de ouro, prata ou até mesmo o dólar, né? Quando a gente fala aqui do Brasil, que eles muitas vezes acabam subindo enquanto o restante está caindo. E aí o que aconteceu? Aquele 5% de ouro que eu tinha definido virou 7, que virou 8, e aí o que eu pude fazer naquele momento foi justamente fazer o quê? Vender o excedente daquele ouro que eu tinha na minha carteira, unir com os aportes que eu costumo fazer mensalmente e fazer um aporte maior naquele momento onde nós tínhamos as bolsas de valores, tanto aqui como lá fora, derretendo. Uma outra correlação negativa que a gente conseguiu observar também foi com os investimentos lá fora, né? Porque nós tínhamos, em dado momento, a bolsa lá caindo mais de 12%, só que ao mesmo tempo, o dólar por si só, quando a gente comparava com o real, estava subindo mais de 40%. Então, ainda que nós tivéssemos bolsa caindo, eu ainda tinha uma fatia da minha carteira que estava sendo segurada pela questão do dólar e também pela questão do ouro, que trouxe essa liquidez para aproveitar aquele momento oportuno. Então, ao meu ver, um investidor anticíclico é justamente aquele que consegue trazer ativos que tenham correlação negativa para dentro da carteira, para diversificar a carteira e que inclusive podem dar um pouquinho mais de liquidez nesses momentos oportunos. Excelente pergunta, gostei bastante dela, tá? Bom, tem uma outra pergunta que é do Felipe Osório Ferreira e ele escreve o seguinte: quais conselhos para quem está começando a investir lá fora? Eu fiz uma live que eu vou deixar como sugestão para vocês aqui em cima, a hora que talvez vocês forem, sei lá, lavar uma louça, correr, fazer algum exercício, coloquem ela para ouvir. Porque eu trouxe vários conselhos para quem está querendo começar lá fora, desde escolher uma corretora, pontos de atenção e tal. Mas eu quero trazer um conselho nessa pergunta aqui, que eu acho que é onde a maioria das pessoas tem dúvida, né? De quando começar a investir lá fora, com quanto começar a investir lá fora. E aqui, eu sempre faço uma continha que é a seguinte, tá? Eu acho que os nossos custos de investimentos, eles não deveriam ultrapassar no máximo dos máximos, 2% do valor que nós estamos investindo. Então, se você, por exemplo, for colocar $100 em uma corretora lá fora, mas o seu custo está acima de $2, então você já tem que começar a repensar se talvez realmente vale a pena você começar apenas com $100, porque os seus custos estão relativamente altos e para você conseguir uma boa rentabilidade que traga não somente a rentabilidade para o seu capital, mas que também cubra esses custos, é claro que vai exigir um pouquinho mais de esforço. Então, nesses casos, vamos supor que você estivesse tendo um custo de $5 no total, seu custo está ali na casa de 5% em relação a $100. Eu esperaria um pouco mais, tentaria juntar um pouco mais de grana para aí sim mandar um pouco mais de dinheiro e diluir esses custos, né? Porque muitas vezes tem corretoras que vão cobrar ou uma corretagem, tem que considerar o spread do dólar, então tudo isso tem que ser colocado na conta, tá?
A partir do momento que você entendeu o quanto é 2% ali do seu capital que você está querendo investir, você já vai entender se vale a pena mandar aquela grana naquele momento ou se é melhor esperar e juntar um pouquinho mais de grana para poder enviar, beleza? Bom, tem uma outra pergunta que é do Lucas Mouzinho e ele escreveu o seguinte: tem ou pretende ter um trust? Sim, eu fiz um trust, já falei sobre isso aqui no canal. Essa decisão ela veio depois de uma feira de investimentos que eu fui no ano passado lá nos Estados Unidos e nós conhecemos diversas ferramentas justamente para proteger o nosso capital investindo lá fora. E ao meu ver faz muito sentido olhar para essas estruturas offshore, principalmente para aquele investidor que já ultrapassou aqueles $60 mil investidos lá fora e que ele pode estar na incidência ali de ter o estate tax, caso aconteça alguma coisa, que é o imposto sobre herança. Se você morrer, por exemplo, lá fora e você tem mais de $60 mil, então você pode ser tributado de 15% a 40%, é uma tabela progressiva, conforme maior o seu patrimônio, maior o imposto, e aí isso vai acabar incidindo então no que exceder aqueles $60 mil. Então eu acabei fazendo esse trust para mim. Acabei, inclusive, trazendo a Daxa, né, que é uma das empresas que eu acabei criando justamente para poder fornecer essa possibilidade para quem quer investir, para quem quer proteger parte do capital ou do patrimônio que está alocado lá fora, através, então, de um trust. Caso seja o seu caso, você pode acabar me procurando, então, ou pelo e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, ou me busca lá no Instagram, ou pelo próprio Instagram da Daxa Capital, que tem todos os contatos, WhatsApp e tudo mais, e a gente faz o atendimento de vocês. Mas sim, Lucas, tenho. E eu recomendo que para quem tem um capital um pouco maior investido lá fora, que busque investir de uma forma relativamente protegida, justamente para não deixar parte do patrimônio, caso aconteça alguma coisa, enfim, somente impostos para o governo americano. E claro, quando a gente fala talvez de empresas offshore ou através de um trust que é um instrumento jurídico, também existe toda a parte de facilitar a parte de sucessão. Então, caso você queira colocar ali os beneficiários para terem acesso aos seus recursos, caso aconteça alguma coisa, tudo isso é feito de forma facilitada, você consegue reduzir os tributos, então é uma maneira bem interessante, tá? Bom, vamos lá. Tem uma outra pergunta que é do Everton Caputo e ele escreve o seguinte: acha arriscado investir apenas em FIIs, renda fixa e ETF Estados Unidos? Não quero incluir ações BR ainda. Eu acho que uma carteira que tem fundos imobiliários, renda fixa e ETFs nos Estados Unidos, ela já está bem diversificada, porque você tem a parte de renda fixa, você tem uma parte que está te gerando renda e você tem uma parte de renda variável. Apesar de eu achar que tem muita coisa ainda relativamente barata no Brasil e que poderia ser um momento para aproveitar as oportunidades, eu acho que a sua carteira ela já está bem diversificada e ela tem ali já diversas classes de ativos que conseguem te proteger ali em algum momento. Inclusive, você tem ativos aí que talvez podem ter uma certa correlação negativa porque você está exposto em dólar. Claro que talvez valha avaliar dentro desses ETFs se existem alguns outros ETFs que poderiam te proteger também, ETF de ouro e tudo mais. Mas também não deixaria de talvez em algum momento olhar para a Bolsa Brasil, porque nós estamos sim com ela relativamente descontada. Mas do jeito que tá, ao meu ver, também não tem nenhum problema, tá? Bom, e por último, mas não menos importante, temos a pergunta do Neri82, e ele escreve o seguinte: mesmo a Bolsa BR dando várias oportunidades, você tira uma parte para investir nos Estados Unidos? E aqui eu vou trazer a carteira do canal, que inclusive fazia tempo, né? Mas eu vou trazer para vocês hoje uma atualização dela, né? Que eu não postava vídeo sobre ela, que a gente aporta todos os meses em ETFs, né? Alguns ETFs que replicam o mercado aqui no Brasil e outros que replicam o mercado lá fora. E aí, olha só, pra gente entender como é que tá a situação, né? Hoje nós temos 35,55% da parte da nossa carteira dolarizada, porque investe em BIVB39, né? Que é o ETF que replica, que é o BDR de ETF que replica o S&P 500, e nós temos 64,45% com dois ETFs que replicam aqui o Brasil, né, que acaba sendo o nosso índice Bovespa e também o índice de Small Caps. E olhando a minha carteira aqui, o que ele me traz? O que ela me traz? Que no meu próximo aporte que eu vou fazer nessa carteira, eu tenho que focar um pouco mais no mercado Brasil, porque ele realmente está trazendo mais oportunidades nesse momento. Mas a minha carteira ela não está tão desequilibrada, porque eu vou fazendo esses aportes mensais e tentando reequilibrar ela. Mas, nesse caso aqui, o meu próximo aporte, ele ainda assim vai requerer que eu aporte tanto no Brasil como nos Estados Unidos para manter ali os meus percentuais de 33,33% em cada um desses ativos. Agora, se a minha carteira ela estivesse com uma diferença muito maior, por exemplo, 40% lá fora
e, enfim, apenas talvez considerando 50, 60% aqui no Brasil, no caso, então provavelmente eu teria que fazer aporte somente no Brasil, porque lá fora ele já está muito acima do que a gente pretendia, e para eu poder reequilibrar essa carteira, eu teria que fazer os investimentos então aqui no Brasil. Então é mais ou menos dessa maneira que eu defino se eu vou investir lá fora ou não. Então nessa situação aqui, eu ainda continuo investindo aqui e lá fora, mas mais aqui do que lá fora, porque lá fora, sim, a bolsa ela está relativamente esticada, enquanto aqui, ao meu ver, a bolsa está muito mais barata. Então isso consegue inclusive ser refletido nesses percentuais da carteira que vão se movimentando, e que a princípio eu tinha definido que eu teria 33% em cada um dos ativos em carteira, né, que são basicamente 3 ativos. Então acho que eu consegui explicar um pouco melhor essa situação, mas para quem talvez não se utiliza enfim, desse mecanismo de rebalanceamento de carteira para entender aonde que tem que aportar, apesar de, ao meu ver, ser uma maneira muito inteligente de você conseguir reequilibrar os pratinhos da sua carteira e diversificar e aproveitar oportunidades. Mas se você não utiliza essa maneira para fazer o gerenciamento de seus investimentos, olhando talvez bolsa lá fora e bolsa Brasil, ao meu ver, o Brasil tem muito mais oportunidade do que lá fora. Ao meu ver, lá fora esticou bastante ultimamente, nós tivemos dados da economia dele sendo divulgados que puxaram ainda mais, né, os dados lá para cima, os ativos lá para cima. Então eu olharia nesse momento um pouco mais para o Brasil e não faria tanta questão de olhar somente lá para fora, tá? Mas óbvio que eu acho que tem que ter os dois na carteira, beleza? Bom, pessoal, acho que basicamente eram essas as principais perguntas que eu queria responder hoje. Espero ter respondido da maneira que vocês esperavam. Se vocês gostaram, não esqueçam do like. Se vocês tiverem mais algum questionamento em relação a isso, é só escrever nos comentários. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.